Oi, gente bonita que gosta de ouvir histórias. A de hoje é sobre a aparição de um lobisomem em um sítio. Então, tome seu lugar em volta da fogueira, se inscreve, deixa um like que ajuda muito o nosso canal e vamos para a história. Era uma madrugada fria, no sítio isolado de Damião e sua família, quando o som de uivos cortou o silêncio da noite. No começo, o velho Damião achou que fosse o uivo de algum cão perdido, talvez de um lobo, vindo da mata densa que cercava a casa. Porém, noite após noite, os uivos se tornavam mais próximos e mais constantes. Nenhum sinal de animais, nenhum rastro, apenas o som fantasmagórico ecoando nos campos escuros, interrompendo o sono da família. Nos primeiros dias, eles tentaram ignorar, acreditando ser apenas o vento ou algum animal distante. No entanto, uma inquietação começou a crescer em Damião, e ele começou a observar a lua cheia subindo pelo céu, imensa e prateada, e algo no modo como ela se derramava sobre o sítio parecia carregar uma ameaça oculta. Uma noite, impulsionado pela sensação de perigo à espreita, ele decidiu investigar. Com uma lanterna em uma das mãos e uma faca na outra, o velho Damião caminhou para fora, sentindo o coração pulsar acelerado. A luz da lua plena parecia ter deixado o terreno iluminado como se fosse dia, e à medida que Damião avançava, avistou algo que o deixou estático. Eram marcas de pegadas, imensas e profundas, com garras marcadas na terra úmida. O homem ficou paralisado por um momento, observando aquelas pegadas que claramente pertenciam a uma criatura que ele jamais poderia ter visto. E certamente não se tratava de criatura humana. Ele respirou fundo e seguiu os rastros até um antigo pedaço de terra no sítio, onde, quando ele era menino, seu avô lhe havia contado histórias antigas há muito tempo enterradas. Esse solo tem segredos, Damião. O avô lhe dissera certa vez, olhando para o chão com seus olhos cansados. E alguns desses segredos é melhor deixar no passado. O uivo voltou a soar, cortando os pensamentos de Damião, e dessa vez bem mais próximo. Despertando do transe, ele voltou para casa apressado, mas som de passos começou a acompanhá-lo, ressoando quase em uníssono com seu coração que batia descompassado. A noite caía pesadamente sobre o sítio. Um manto escuro que absorvia a luz da lua deixava apenas as sombras dançantes entre as árvores. Damião corria, os pés descalços batendo no chão da terra, sentindo cada pedra e galho cortante. Era como se a própria natureza o punisse por estar ali, naquela hora, no lugar errado. O coração latejava em seus ouvidos, como um tambor ansioso que acompanhava sua respiração ofegante. Atrás dele, o som dos passos pesados e distantes ecoava, com um rugido profundo que reverberava através da escuridão, fazendo suas entranhas se contraírem de tanto pânico. Ele não ousava olhar para trás, temendo que o simples ato de verificar a perseguição o tornasse ainda mais vulnerável. Mas a sensação de que algo monstruoso o seguia era palpável, como uma sombra que se arrastava sempre a poucos metros. As árvores antes familiares e acolhedoras agora pareciam se fechar ao seu redor, formando um labirinto de troncos tortuosos e galhos retorcidos, como se quisessem aprisioná-lo à espera da besta. De repente, um cheiro forte e úmido, algo entre terra molhada e musgo apodrecido, começou a invadir suas narinas, misturando-se ao fedor metálico do medo que emanava do seu corpo. E nesse instante, ele sentiu acima de tudo um odor inexplicável, como se um cachorro enorme e molhado o perseguisse. Cada batida de seu coração ressoava no peito como um alarme, lembrando do horror que se aproximava. Ele podia sentir o calor da respiração da criatura em seu próprio pescoço. O vento uivava e a cada estalo de galho sob seus pés parecia um aviso sombrio, uma chamada do destino que ele tentava ignorar. Foi então que um grito distante, um eco de dor e desespero, atravessou a noite. E ele, ainda que sem parar-se nem por um instante, não pôde evitar de olhar para trás, e viu, com seus 2 olhos assombrados do mais puro terror, uma besta gigantesca e peluda, com olhos vermelhos e garras gigantes que corriam atrás dele, seguindo tão de perto
que era apenas uma questão de poucos metros para que o alcançasse. Um novo rugido cortou o silêncio, mais próximo e mais feroz. E ele sentiu o sangue gelando em suas veias, e a urgência da fuga transformou-se em uma necessidade visceral de correr com cada vez mais força e desespero. E foi por esse impulso que ele lançou-se a toda velocidade em direção ao sítio, os músculos queimando, a mente delirante. A porta estava a poucos passos, mas parecia distante como uma miragem. Ele não sabia se daria tempo de trancar depois que entrasse, mas isso era o que menos importava agora. A certeza de que a criatura estava prestes a alcançá-lo o impulsionava a correr cada vez mais rápido. E a vontade de viver superava toda e qualquer eventual adversidade que pudesse se colocar em seu caminho. Quando finalmente alcançou a porta, seus dedos tremeram ao tentar girar a maçaneta, mas a adrenalina o manteve focado. Ele forçou a entrada e a porta se abriu com um rangido agonizante. Ele atravessou com tudo que tinha, mal tendo tempo de fechar a porta atrás de si, antes de ouvir um impacto surdo que fez a porta tremer. O homem se encostou contra a porta ofegante, apavorado de que o lobisomem logo a derrubasse e invadisse atrás dele. Seus olhos estavam arregalados enquanto a escuridão do lado de fora tomava conta de tudo. Ele podia ouvir a criatura do outro lado, suas garras arranhando o chão e a porta, como um predador insaciável em busca de sua presa. Os rugidos da fera ecoavam tão de perto que aquele som de violência primitiva fazia com que o seu sangue já não gelasse, mas fervesse em suas veias. Entendendo que aquela porta não resistiria por muito tempo, teve uma atitude ousada e arriscadíssima, mas era a única coisa que poderia fazer. Afastou-se da porta por um instante e tratou de empurrar um móvel pesadíssimo, de maneira que ela não conseguisse abrir, caso fosse forçada. Isso, naturalmente, exigiu dele um esforço descomunal. Entretanto, depois que conseguiu encerrar a tarefa, pôde olhar em volta, pela primeira vez sossegado, sentindo-se minimamente seguro. Dentro de casa, ainda que tudo fosse familiar, isso não conseguia acalmar sua mente. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de esperar, precisava de mais proteção. Os olhos rapidamente se ajustaram à penumbra e ele correu até a cozinha, pegando uma faca no bloco de talheres. O metal frio contra sua pele era um pequeno consolo, um símbolo de defesa em um momento de desespero. E assim ele esteve, determinado a não se tornar uma vítima. Só tinha que esperar até que o dia amanhecesse. De prontidão na sala, com a faca nas mãos e os músculos tensos, ele estava preparado para qualquer movimento. Do lado de fora, o som da criatura aumentava na intensidade, suas garras arranhando a porta cada vez com mais força, como se estivesse testando a força da madeira. E a cada segundo que passava, a tensão aumentava, e ele não podia fazer nada além de se perguntar se aquela frágil proteção seria suficiente. O rugido do lobisomem ecoava, e o homem sentia um frio percorrer sua espinha. O que quer que estivesse do outro lado da porta era um monstro, e ele precisava encontrar uma maneira de sobreviver. Não tinha noção das horas, portanto não sabia quanto faltava até amanhecer. Sem remédio, ele se escondeu atrás do sofá, a faca segurada firmemente e o coração batendo com toda a força contra a caixa torácica. Não esperou muito. Finalmente, a porta estremeceu-se com um golpe violento e ele pôde ver, de onde estava, a sombra da criatura se contorcendo sob a luz da lua. O lobisomem havia entrado, e a expectativa dos segundos que faltavam até a criatura encontrá-lo escondido o deixou paralisado, e ele entendeu naquele mesmíssimo instante que teria que batalhar pela própria vida. Antes de que ele tivesse tempo para pensar no que faria, o sofá, atrás do qual ele estava escondido, foi arrancado com um estrondo ensurdecedor, e nessa hora, a figura grotesca do lobisomem apareceu bem diante dele, com os olhos brilhando, enormes, amarelos e ameaçadores. Em meio ao caos, ele se lembrou de algo que seu avô sempre lhe dissera. A bravura não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele.
Com essa frase ressoando em sua mente, raiva e medo se transformaram em uma coragem que até para ele mesmo era desconhecida. Ele se lançou para frente, atacando a criatura com toda a força que tinha. A lâmina, a princípio, cortava apenas o ar, mas ele continuava lutando com cada fibra do seu ser. E finalmente, acertou um primeiro golpe, único e certeiro, no braço do lobisomem, que imediatamente recuou, soltando um imenso uivo de dor. Ferido e atordoado, seguiu recuando rumo à porta, até que por fim virou-se e fugiu, sumindo noite adentro. O silêncio tomou conta de tudo, e Damião não escutava nada, além do som do seu próprio coração ainda acelerado. Misturado, entretanto, a uma sensação de triunfo. Ele se deixou cair, exausto, porém vivo. A batalha, ele sabia, estava longe de acabar, mas naquele momento ele havia conseguido. O lobisomem poderia ter a liberdade da noite, mas ele, em sua casa, havia conquistado o direito de viver pelo menos mais um dia. Nas noites seguintes, ele observava tudo em volta, sabendo que fosse como fosse, aquilo estaria sempre rondando a sua casa, à espreita. E a cada lua cheia, a criatura se aproximava mais, uivando, marcando sua presença. Até que chegou certa noite, em que ele viu a criatura parada ao longe, seu vulto prateado pela luz da lua. Os olhos vermelhos o encaravam, e ele compreendeu com uma clareza fria e apavorante. O lobisomem estava procurando algo. Convencido de que era o segredo enterrado de que seu avô falava, Damião, no dia seguinte, começou a cavar freneticamente o solo ao redor da casa. Queria entender o que aquela criatura desejava. Cada vez que aparecia na terra, uma memória nova ressoava em sua mente, de um segredo que ele jurava proteger. Tinha uma sensação horrível, como um prenúncio, de que a criatura o observava. Estava sempre por perto, enquanto ele continuava a cavar com determinação. Finalmente, numa dessas tentativas, ele encontrou uma caixa de metal, pequena e enferrujada, como se tivesse sido colocada ali há muito tempo atrás. Ao abrir a caixa, Damião encontrou um medalhão e um punhado de cartas velhas. O medalhão era uma peça de prata antiga com o desenho de uma lua cravada e trazia uma inscrição: para aquele que guarda o segredo, a lua sempre o encontrará. Assim que ele pegou o medalhão, sentiu o ar esfriar de repente ao seu redor. Quando ergueu os olhos, deu com a figura do lobisomem, agora bem perto, à entrada do sítio. E ele automaticamente entendeu que o medalhão pertencia àquela criatura e que seu avô, em algum pacto antigo e misterioso, provavelmente teria selado uma conexão entre o sítio e o lobisomem. Damião, sem pensar duas vezes, com o medalhão nas mãos, caminhou em direção ao lobisomem, o coração aos pulos. Quando estendeu o medalhão, a criatura pareceu hesitar. Lentamente, os uivos foram cessando e o ser diante dele baixou a cabeça. Em um instante que pareceu eterno, a criatura tomou o medalhão entre os dentes e desapareceu na noite. A partir daquela madrugada, os uivos cessaram para sempre, e o sítio voltou ao seu silêncio antigo. Mas Damião sabia que algo havia sido desenterrado para sempre, deixando uma marca invisível sobre a terra, que agora estava novamente em paz. Bom, gente, por hoje é isso. A história de hoje está contada e eu peço 1000 perdões a vocês pelo tempo que eu fiquei sem postar. Teve uns probleminhas aí que não vale a pena explicar, mas de toda forma, eu fico muito grata por vocês continuarem por aqui comigo, me dando essa força, e peço sempre o seu like, um comentário, diz se gostou, diz de onde você está vendo essa história. E, no mais, muito obrigado pela companhia de sempre, pela compreensão, e um abraço bem grande para cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!